não tinha dinheiro mais pra fazer o CD em si, porque na época era CD. E aí, eu já tava ministrando nas igrejas, mas eu queria poder prensar o CD. Gente, eu tô falando muito? É pra eu falar, né? Por favor, tô adorando saber. Porque assim, foi uma perguntinha que eu desembestei até agora. Fica à vontade. Eu tô gostando, o povo de casa também. Tá. Aí, eu não tinha dinheiro pro CD. E faltava isso, né? Porque ia ajudar muito a poder vender o CD nas agendas. E as pessoas também pediam, quero ouvir você. Quando eu saio da igreja, como é que eu te ouço? Só tinha o YouTube, ninguém usava tanto. E aí, numa das agendas que eu fui, lá em Florianópolis, essa agenda foi uma bênção na minha vida. Porque lá, eu conheci a minha banda, os dois integrantes da minha banda, que são os que estão comigo há mais tempo, o Davi e o Lucas, meu guitarrista, meu baterista. Eles são incríveis. Tocam desde criança, assim. E serviam na igreja local desde criança, no Ministério de Louvor. Eu fui lá tocar na igreja deles e eles tinham ensaiado as músicas pra me acompanhar, porque até então eu viajava sozinha. Então a banda da igreja que tocava comigo. Era um caos muitas vezes, né? Muitas vezes não dava certo isso, porque a pessoa não conseguia, enfim, seguir, né, comigo. E lá foi tão perfeito, eu já tinha produzido o meu álbum, mas não tinha feito o CD. Então eu mandei os áudios pra ele em confidência, falei, não manda pra ninguém, não lancei ainda, pra vocês ensaiarem só. Eles tiraram tudo assim, idêntico, com profissionalismo. Eu cheguei na igreja, que legal, comecei a tocar eu no violão, e eles sabiam mais tocar minha música do que eu. Eu falei, gente, isso tá muito bom. E aí, eu vinha orando já há meses. Eles eram lá do Sul? São de Florianópolis, até hoje moram lá. Que loucura. A gente viaja, eu vou de onde eu tô, eles vão de Floripa, a gente se encontra. Eles ensaiaram só pra tocar ali na apresentação e foram É. contratados. Mas com muita excelência. Eles já faziam isso com excelência nos cultos toda semana. Então, pra eles aquilo era normal. Pra mim, eu falei, nossa, chegar numa igreja e a banda ter ensaiado o que eu mandei, porque antes ninguém nem ligava. E foi muito bom. E aí eu vim orando há meses, pedindo a Deus, Senhor, quem que vai me acompanhar? Não dá mais pra eu ir sozinha, era muito desgastante pra mim. Meu pai me acompanhava, mas tô falando assim, musicalmente, né? Era muito desgastante, porque como eu não tinha banda, eu tinha que ficar 3 horas antes ensaiando com a banda. Ninguém tinha ensaiado antes, era difícil. Você que é ministro de louvor, ensaie antes. Não chega no culto pra tirar a música no ensaio. Na hora do ensaio também. Pelo amor de Deus. Deus é o melhor pra Deus. Então eu sofria com isso. Aí nesse dia, quando eu vi aquilo que aconteceu, né, da banda tá tão preparada e tudo, eu falei, eu acho que Deus tá respondendo a minha oração. Será que esses meninos vão tocar comigo, né? Eu já fiquei orando. Fui embora. Mas outra bênção que aconteceu lá, essa foi uma. Outra foi que o pastor deles, que é um pastor que eu amo muito, o pastor Rodrigo Aldeia, ele, nesse dia, me ouviu ministrando e tudo, né? Já me conhecia porque tinha me convidado e era do mesmo ministério que eu era na época. Ele, no final, na salinha, quando a gente estava jantando lá dentro e tudo, ele conversou comigo e falou, o que falta para você ter o seu CD? Aí eu falei, é pra falar de verdade? Ele falou, é dinheiro. Só não tenho dinheiro pra pensar, já tá produzido, falta só mandar fazer o CD. Aí ele falou, tá, então conversa com acho que era a secretária dele, né? Fala com ela depois, passa os detalhes, porque eu quero te ajudar. Nem que eu tenha que te emprestar, você faz, e depois, quando você vender CD, você devolve. Tipo, você precisa gravar seu CD, eu quero te ajudar a fazer isso acontecer. E aí eu agradeci muito, fiquei muito feliz, foi uma provisão de Deus. E também tinha um amigo nosso na época, uma família muito querida da Jade Seba, que foi muito minha amiga. Nossa, eu ia muito falar isso, porque eu lembro muito da Jade divulgando o seu CD Divulgou no Instagram. muito, me ajudou muito. Me ajudou a fazer toda a produção criativa da capa, do folheto do CD. Tudo isso foi ela que me ajudou, as fotos. Me levou no cabeleireiro dela, maravilhoso, fez um louro. Depois me arrependi, porque, tipo, nunca fui loura. Só fui loura na capa do meu CD, o único CD que tem. A Jade é uma influenciadora digital maravilhosa. Moda. Também de moda, que eu acompanho. Ela é incrível, Um beijo, Jade. Um beijo, Fares, pai da Jade. Porque o pai da Jade é muito amigo nosso, do meu pai. Na época eu tava liderando uma célula na casa da Jade. Também a gente era muito amigas. E aí o pai dela também falou, eu quero abençoar, eu pago a prensagem do CD. Então Deus, ao mesmo tempo, mandou 2 pessoas. E olha como foi de Deus. Quando a gente recebeu essas 2 propostas, assim, de pessoas querendo abençoar, eu e meu pai falamos, tá, vamos orar. E aí fica uma dica pra você, tá? Ore para receber bênção também. Porque a gente só ora quando é pra dar, né? Quando Deus fala, dá tanto pra fulano. Aí a gente fica orando meses pra ter confirmação. Aí quando alguém fala, quero te dar um carro. Aí você vai orar pra ter confirmação? Tem que orar, tá? Às vezes é cilada. E aí a gente foi orar antes, né? Pra saber se era pra aceitar. Mesmo estando super feliz e querendo aceitar. Isso é muito importante, porque na Bíblia fala que
não fala, na verdade. Se você for estudar o contexto histórico da Bíblia, a gente vê que os presentes, biblicamente falando, eles sempre tinham laços envolvidos, assim. Por exemplo, quando o rei Ezequias recebe presentes do rei da Babilônia, e aí o rei da Babilônia vai lá, ele mostra todo o tesouro dele para ele, eles trocam presentes e tudo. O rei da Babilônia tinha mandado presente para ele com interesse de depois prejudicá-lo. Não foi o meu caso com essas pessoas que eu falei, mas depois a Babilônia vai dominar todo Israel, vai exilar aquele povo, justamente porque o rei Ezequias mostrou tudo que ele tinha, todo o ouro, a prata do reino de Israel pro rei da Babilônia, porque achou que ele era amiguinho, porque tinha recebido um presente. Então, até para receber presente, a gente tem que orar, tem que saber se é de Deus. Às vezes é cilada mesmo. Fiquei orando um mês quase, gente. Aí sentimos o sim de Deus. Deus falou, pode aceitar, dos dois. E a gente falou, mas dos dois a gente só queria prensar 1000 CDs, que é o mínimo para fazer 1000. Então eu falei, só precisava aceitar de um, porque cada um tinha oferecido para pagar os primeiros 1000 CDs. E aí, Deus falou, aceita dos dois. Eu não entendi. Mas a gente obedeceu. Eu falei, tá bom, vamos aceitar os dois, vamos fazer logo 2000. Eu falei, gente, como que eu vou vender 2000 CDs? Minhas agendas eram em igrejas pequenininhas, sabe? Ia demorar para eu vender 2000 CDs, eu pensei. Mas aceitamos e obedecemos a voz de Deus. Aí mandamos fazer os 2000. E aí, quando ficou pronto, veio um convite. Na verdade, estava para ficar pronto. Eu recebi um convite para ministrar numa conferência muito grande da minha igreja, na época, em São Paulo. Que iam as igrejas do Brasil inteiro e do mundo, assim, desse ministério. E aí, todo mundo não. Eles me convidaram pela primeira vez para ministrar lá. E aí, no dia anterior dessa conferência, meus CDs ficam prontos. Os CDs físicos. Eu corri para pegar as caixas aqui no centro do Rio. E fui para o aeroporto, a gente foi de carro. Botamos tudo no carro e fomos para São Paulo para essa conferência. Quando chegou lá, tinha 6.000 pessoas, sei lá, no culto. Eu ministrei na noite seguinte. No primeiro dia, vendeu os 1000. Acabou os 1000 CDs. E eu fiquei rica do nada, assim. Mentira, né? Não fiquei rica, mas assim, cada CD era R$20. Do nada eu tinha 20 mil reais. Eu e meu pai chegamos no hotel, a gente ficava assim, contando dinheiro e falando, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, porque a gente tava no aperto, como eu falei, de receber comida de doação há tempos. E do nada Deus mudou a nossa sorte. Assim, começou ali. Claro que, né, disso ainda tinha que eu ia devolver o dinheiro do pastor que me abençoou, que era emprestado. E o outro irmão também, a gente fez assim. Mas ainda assim, a gente viu, nossa, teve um romper aqui, financeiramente falando. A gente estava muito mal e de repente sobrou um dinheirinho. E ministerialmente falando também foi sobrenatural. Isso era o que mais me impactava, porque eu achava que ia demorar anos para vender esses 2000 CDs. E vendi 1000 em um dia. E aí, nessa conferência, como estavam pastores de igrejas do Brasil todo, e foi muito poderoso o que Deus fez na ministração, quando eu desci do altar, já veio um monte de pastor no meu pai, tipo, eu quero levar ela, eu quero levar ela, eu quero levar ela. Vários convites surgiram. E aí, dali, meu pai já fez uma tour pelo estado de São Paulo, porque era em São Paulo e essas igrejas eram no interior, nos arredores, né? A gente já foi dali, ficamos direto. Como a gente não tinha nada pra fazer depois, eu tava de férias, era julho, da faculdade. Fomos já dali direto, a gente ficou em São Paulo e foi fazendo uma turnê. E por isso Deus tinha falado para aceitar os 2000 CDs. Aí eu entendi. Porque se eu tivesse feito só 1000, eu não ia ter CD mais para nenhuma igreja, ia ter vendido tudo em um dia. Deus já sabia, né? E aí nós fomos e tínhamos estoque. E aí foi vendendo mais CDs, tudo. Quando voltei pro Rio, já mandei fazer mais 1000. E assim foi uma loucura, assim, o que Deus fez. Realmente sobrenatural, sabe? Porque nunca patrocinei um vídeo de música, nunca divulguei nenhuma forma paga, assim, impulsionando, nada. Foi tudo o Senhor que soprou os vídeos para alcançar as pessoas, nas rádios também, fez começar a tocar nas igrejas. E aí eu entendi, é o Kairos de Deus, é o tempo. Agora é o tempo da promessa se cumprir. Antes teve aquele vale todo, né? Mas graças a Deus eu fui aprovada ali na aprovação e adentrei na promessa. E começou isso começou a crescer, né? Escalonar, assim, tipo, a quantidade de convites e também a estrutura, porque aí esses 2 meninos que eu tinha conhecido, a gente orou mais um pouco, chamaram a gente de novo naquela igreja, conversamos com o pastor deles, esse mesmo que me abençoou com o CD, ele abençoou deles irem pra estrada comigo, comecei a ter minha banda, a estrutura começa a crescer, começa a ficar mais excelente, a gente começou a ter dinheiro para investir numa produção melhor, né? Produções mais completas, equipamentos e tudo. Então a coisa foi tomando um nível bem diferente. Mais profissional. E eu ainda estava na faculdade no início disso. Só que, como eu falei, chegou no fim, eu tinha que fazer a minha monografia, né? Eu não tinha tempo. Era muito corrido. Era agenda todo final de semana.
E durante a semana também tinha outras coisas, rádio, não sei o que, tudo acontecendo. E aí eu comecei a orar e eu senti claramente o Senhor me falando para escolher, assim, filha, se você quiser seguir o teu sonho, eu queria terminar a faculdade, fazer concurso, ser juíza e depois ir crescendo assim no direito em cargos concursados. E eu sei que eu tinha muito potencial para isso, porque eu sempre fui, graças a Deus, sempre fui muito inteligente na escola, na faculdade, em tudo. E Deus falou, se você quiser, eu vou te abençoar. Você vai chegar onde você quer, você vai ser juíza, desembargadora, ministra, o que você quiser lá nessa carreira. Mas se você quiser seguir o que eu tenho para você, o meu plano agora é outro. Você pode escolher, mas eu não vou te punir se você for porque você quer, tipo, você vai ser abençoado em qualquer lugar. E, na verdade, de fato, né, a Bíblia tem a fórmula pra gente ser bem-sucedido em tudo. Deuteronômio 28 tá ali. A bênção para os que obedecem a Deus. Então, todas aquelas bênçãos que fala ali, prosperidade, né, colheita, que na época era a atividade financeira. Então, significa dinheiro, significa sucesso, significa tudo de bom, uma família saudável, segura. Tudo isso acompanha aquele que obedece à voz de Deus e que vive a palavra de Deus, que segue os mandamentos. Então eu sabia que vivendo uma vida íntegra diante de Deus, amando a palavra dele, né, e sendo filha de Deus, eu ia ser abençoada em qualquer lugar.